Graça e paz, irmãos. Convidar a abrir sua Bíblia, o livro de Judas. Pretendemos finalizar hoje, compartilhar a carta de Judas. Nós já falamos que Judas escreveu essa carta com uma certa urgência, com uma certa necessidade. Aí logo no começo do texto ele vai falar que ele parou tudo o que estava fazendo, porque algo muito importante precisava ser escrito, enviado aos irmãos. Ele vai falar que era os certos indivíduos que estavam propagando, ensinando heresias no meio do povo de Deus. Essa carta não tem um endereço, ele não mandou especificamente para uma assembleia, então provavelmente essa carta de Judas circulou em vários lugares, mas esse engano, esses homens que pregavam um falso evangelho estavam circulando nos dias de Judas, e pelo que nós vemos, não só circulando, mas entre os irmãos, entre as reuniões, esses homens estavam ali. E Judas vai apontar de forma bem resumida, esses homens, eles transtornaram a graça de Deus em libertinagem. Nós vemos aqui pelas descrições da carta. E eles também negavam o senhorio de Cristo. Deus em Cristo como único soberano Senhor. Então eram homens, nós vimos aqui cada versículo, que tinham uma vida perversa, uma vida libertina, e eles estavam influenciando a igreja, estavam trazendo prejuízo para o povo de Deus, e Judas vai escrever essa carta. Nós vimos várias e várias características desses homens, como eles enganavam, como eles eram sutis nas suas maneiras de levar o povo ao engano. Eram homens que prometiam muitas coisas, muitas bênçãos, mas Judas vai falar que eles eram nuvens sem chuva, eles eram árvores que não entregavam as frutas, eles eram fontes sujas, eles eram homens que estavam reservados para juízo, mas estavam ali fazendo o seu trabalho, trazendo prejuízo para o povo de Deus. E a última vez que compartilhamos, Judas está lembrando que os apóstolos também, o próprio Senhor Jesus disse que nos últimos dias viriam esses homens. Os apóstolos também falaram que viriam enganadores, escarnecedores. Judas está falando, esses homens são homens que não têm o Espírito, mas estarão trabalhando no meio de vocês para perverter o povo de Deus. E nós vamos concentrar aqui o nosso meditar a partir do versículo 20, se você quiser acompanhar. Judas vai falar basicamente de três assuntos aqui até o final da carta. Ele primeiro vai falar dos deveres que nós temos como crentes no meio desse engano, no meio desses homens que continuam fortemente nesses últimos dias tentando enganar o povo de Deus. O que nós devemos fazer? Ele vai falar também como nós devemos lidar não só conosco, mas com os irmãos e as outras pessoas que estão sendo enganadas. O que nós devemos fazer? Como nós devemos nos relacionar com essas pessoas? E no final ele termina com uma doxologia, um louvor, uma adoração ao Senhor. Então vamos olhar para esse texto, versículo 20. Judas diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então Judas estava falando desses homens, escrevendo, e agora ele aponta para os irmãos, ele chama esses irmãos de amados, e ele vai falar como que eles deviam se comportar no meio desse caos, no meio desse monte de engano, no meio dessas pessoas que estavam pregando um falso evangelho. Se você olhar aí no texto, tem vários verbos aí, né? Ele vai falar assim: edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Nessas várias ordens ou instruções, a única palavra que está aí no imperativo, como um mandamento, é guardai-vos no amor de Deus. E como vocês vão se guardar no amor de Deus? Edificando na vossa fé santíssima,
orando no Espírito e esperando a misericórdia do Senhor. Então está aí, de uma forma bem resumida, qual é a instrução do Espírito Santo para nós no meio desse engano. Como que nós vamos nos guardar desses falsos mestres? Guardai-vos no amor de Deus. Algumas versões vão falar, conservai-vos no amor de Deus. Outras vão falar, mantenham-se firmes no amor de Deus. Esse é a chave, é o nosso lugar como igreja. Guardai-vos no amor de Deus. Uma ordem. Não que nós podemos perder o amor de Deus. Aqui essa palavra tem muito mais um sentido no original ela significa preservar algo que é muito precioso, conservar vivo. Aqui o sentido é nos manter desfrutando desse amor de Deus. O amor de Deus em Cristo Jesus. Isso precisa estar sempre na nossa memória, no nosso coração. O amor de Deus. É ali que nós devemos nos esconder. Porque não faz o menor sentido imaginarmos que nós podemos perder esse amor. O próprio apóstolo Paulo vai falar que estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem a altura, nem o presente, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas nós podemos deixar de desfrutar desse amor. Nós podemos nos esfriar, nós podemos deixar passar, nós podemos perder essa influência do Espírito que nos leva para a cruz, para o amor de Deus. Você percebe que Judas e o Espírito Santo aqui não inventou nenhuma novidade, né? Ele não disse, escreva num papelzinho, né? Faça tal coisa, crie alguma coisa diferente. Olhe para o amor de Deus. Guardem-se no amor de Deus. Isso é suficiente para, no meio de toda essa confusão e de engano, vocês permanecerem ali, escondido. Isso, como já foi compartilhado, deve encher o nosso coração. Lembrar da obra de Cristo. Quando você lê a palavra, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seu coração deve exultar de alegria, estar cheio de alegria. Porque custou o precioso sangue de Cristo para que você fosse guardado nesse amor, escondido nesse amor. Você foi comprado por um alto preço. É ali. Você deve ser escondido nesse lugar. Mas essa palavra, guardai-vos no amor de Deus, ela também, no original, ela tem um outro sentido, além desse desfrute. Ela também significa a ideia de guardem-se amando a Deus. Como algo ativo, algo que nós participamos. Não só meditamos, nos lembramos, mas também participamos. Não como algo emocional, que dá um arrepio, que faz tal coisa, mas algo ativo, é um amor prático. Porque o Senhor Jesus, quando ele ora ao Pai, em João 15, ele diz assim, como o Pai me amou, também vos amei, permanecei-vos no meu amor. A mesma ideia, permaneçam no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Então esse amor, ele é um desfrute daquilo que Deus fez, mas também é uma vida de obediência. Uma vida que se coloca em obediência ao Senhor e à sua palavra. Esse lugar é o nosso esconderijo, a obediência à palavra de Deus. Tomando a palavra de Deus como verdadeira, com fé. Nós somos guardados, nós permanecemos no amor de Deus. Tanto é que se nós olharmos esse versículo que nós lemos, Judas vai, de forma bem sucinta, falar de alguns meios de graça, de como nós guardamos esse amor. Quais são os caminhos
que Deus estabeleceu para que nós permanecemos no seu amor. É a palavra dele, é a vontade dele. Nós não precisamos inventar nada. Ele já deu isso aqui. A primeira coisa que Judas vai falar pelo Espírito é: edificando-vos na vossa fé santíssima. Edificando-vos na vossa fé santíssima. Essa palavra edificando, no original, ela é bem parecida com o português. Vem de construção mesmo, de edificar, de fazer casas, né? Edificando, ou seja, construam, cresçam na vossa fé santíssima. Essa fé aqui, o termo que aparece, ele é uma fé não subjetiva, mas as nossas doutrinas. É a palavra de Deus, aquilo que nós cremos. Cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Nós poderíamos entender isso aqui. Cresçam no conhecimento de Deus, naquilo que já foi revelado pela palavra e pelo Espírito. Vocês querem ser guardados? Conheçam mais a palavra de Deus. Devemos edificar a nossa vida sobre o fundamento da palavra. Estaremos guardados. Porque muitos caem em enganos, e nessa conversa de falsos mestres e um falso evangelho, porque conhecem pouco da palavra. Não meditam na palavra. É nossa responsabilidade. É nosso dever. E é pecado ser negligente com os nossos deveres. Examine a sua vida. Quanto tempo você gasta aos pés da palavra de Deus durante a semana? É para nós. É a nossa vida, é o nosso alimento. Fique 1, 2 dias sem comer. Como é que você fica? Fraco, né? Fica atordoado, dá dor de cabeça. O seu corpo precisa se alimentar. O Senhor Jesus disse que nós precisamos mais da palavra de Deus do que alimento diário. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E como a gente fica uma semana, 15 dias, um mês, sem meditar na palavra, sem buscar a palavra? É um desleixo. É nossa responsabilidade, edificando-vos na vossa fé santíssima. A palavra de Deus santa, preciosa. Ele vai dar a segunda recomendação, orando no Espírito Santo. Algo que devemos fazer para permanecer no amor de Deus também. Fala de uma vida de oração. Aqui, orar no Espírito Santo não diz respeito a falar em línguas, mas orar sobre a direção do Espírito Santo, sobre a influência do Espírito Santo. Uma oração que é moldada pela comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Uma oração que é moldada pela palavra de Deus. Uma oração reverente, uma oração piedosa. Uma oração que depende do Senhor para todas as coisas. Uma oração que não é egoísta, uma oração que não é autoritária, que dá ordens para Deus. O irmão Sproul, ele comentou algo sobre esse texto. Ele diz: orar no Espírito é alinhar-se com a mente de Deus, sendo guiado pela sua palavra. É orar aquilo que Deus deseja. Orar pelos seus propósitos. Orar segundo a palavra de Deus. Um outro irmão diz que a oração que o céu ouve é aquela que o Espírito inspira. É aquilo que o Senhor está fazendo no nosso coração. Jesus vai falar que é assim que nós permanecemos no amor.
a palavra, uma vida de oração. Há alguma novidade aqui, irmãos? Você que já creu no Senhor há 5, 10, 20 anos, há alguma novidade aqui? Tenho certeza que as primeiras coisas que você aprendeu do Senhor é sobre uma vida na palavra e na oração. Está aqui a instrução do Senhor. Uma vida de oração pelo Espírito. Quantas vezes, as nossas orações são superficiais, às vezes repetitivas. O irmão Bessa uma vez escreveu, eu sempre gosto de escrever umas frases assim no Facebook, um bom tempo ele escreveu uma pergunta, ele escreveu assim: as suas orações, elas são cartas de amor ou elas são listas de compras? Suas orações são cartas de amor produzidas pelo Espírito, ou elas são listas de compras? Senhor, preciso disso, eu quero aquilo, preciso trocar de carro, esse é o meu trabalho, quero um periquito, quero isso, quero aquilo. Ou ela é uma carta de amor, é algo você com Deus. Judas vai falar que esse é o nosso lugar em tempos de apostasia, em tempos de engano. Não é carregando uma faixa na rua, não é fazendo spam na internet. Finquem-se na palavra, dediquem-se à oração. Paulo vai falar: orem sem cessar. A alma regenerada, ela deseja orar, ela precisa orar. E o contrário também é verdade. Quanto mais nos esfriamos, menos oramos. A falta de oração, ela revela a nossa frieza espiritual. Não só na vida de oração no nosso quarto, no nosso escondido, mas na reunião da igreja, quando nos juntamos para orar. Pense aí, os momentos que você andou mais longe, mais frio, se você não cessou de orar sozinho, deixou de participar da reunião de oração da igreja. É um bom termômetro da saúde de uma assembleia, é o quanto ela ora. E o nosso velho homem, ele é muito bom de dar desculpas. Tem um irmão, Joe Owen, há uns 500 anos atrás, pouco menos, ele disse o seguinte: se você está tão ocupado que não pode orar, você está mais ocupado do que Deus deseja que você esteja. Se você está tão ocupado que não consegue orar, você está muito ocupado, você precisa diminuir um pouco. Porque tem que caber na sua vida o tempo de oração com o Senhor. Não isso como um mero dever, mas como uma necessidade do coração que é regenerado. Ele não consegue ficar sem orar. Você já parou para pensar que os discípulos andaram com o Senhor Jesus mais de 3 anos. E uma das poucas coisas que os discípulos pediram para que o Senhor ensinasse foi como eles deveriam orar. Os discípulos não chegaram para Jesus e falaram: Jesus, como é que eu faço uma boa pregação? Jesus, como é que eu faço para fazer um milagre assim, espetacular? Eles viam tanto o Senhor orar, que eles: Senhor, como que a gente deve orar? Se o Filho de Deus orava dia, noite, quanto mais o Fernando, o Celso, o Alex, o Kleber, o Filho de Deus orava para tudo que ele ia fazer. E nós achamos que somos mais sábios
mais independentes. E não precisamos orar. Nós temos aqui, muita sabedoria, muita capacidade. Nós não oramos. E, continuando, Judas vai falar de um terceiro aspecto de ser guardados no amor de Deus, que é esperar a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas está falando, contando como eram esses homens, como eles eram terríveis, como eles estavam infiltrados na igreja, como eles estavam enganando muitas pessoas. Ele vai falar, se mantenham no amor de Deus, firmados na palavra, tenham uma vida de oração. Mas nós vamos falhar. Nunca vai ser suficiente. Esperem a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Vamos errar. Vamos buscar de menos a palavra. Vamos orar insuficiente. Podemos dar ouvidos a esse tipo de engano. Mas Judas vai falar, não se esqueça, esperem a misericórdia. O Senhor é misericordioso. Ele vai olhar para vocês. Ele vai guardar a vida de vocês. Esperem a misericórdia do nosso Senhor para a vida eterna. Ele vai nos conduzir até o final. Apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, Ele vai nos conduzir para a vida eterna. Não vamos chegar lá no final pelos nossos méritos. Vamos chegar lá por causa da misericórdia do Senhor. É uma misericórdia que atua hoje. É uma misericórdia que atuou no passado, nos chamando, atua hoje e atuará até o último dia da nossa vida. Não vai ser porque você orou muito, não vai ser porque você fez determinadas coisas, nunca é pelo nosso esforço. É pela misericórdia. Mas não se esqueça, no mesmo texto, está falando que nós também temos deveres, responsabilidades. A vida cristã não é um desleixo. O coração regenerado, ele ama a palavra, ele ama a vida de oração, ele deseja. Ele pode ter lutas, ele pode ter dificuldades, mas faz parte do coração regenerado. Buscar o Senhor. Mas confie não em você, não nesse esforço, mas na misericórdia de Deus. O irmão Lutero, uma vez, ele disse, tudo que nós temos, no passado, no presente e no futuro, depende da misericórdia do nosso Salvador. Aleluias! Glória a Deus por isso. E Judas continua no verso 22. Agora ele vai dar, depois de falar, como nós devemos permanecer no amor de Deus, na palavra, na vida de oração, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus, que vai nos conduzir até o fim. Ele vai dar algumas instruções sobre como nós devemos nos relacionar com as pessoas que já estão sob a influência do falso evangelho, do falso mestre. O que nós devemos fazer? Fugir dessas pessoas? Abandonar? Que se virem. Ninguém mandou dar atenção a esses homens. Agora, cada um com seus problemas. Não é isso que o Espírito Santo nos instrui. Verso 22 e 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, Judas agora nos instrui não apenas a nos guardar, mas também socorrer os que estão sendo seduzidos por esses falsos mestres. Não é o que ele está fazendo, aqui ele está escrevendo uma carta, ele parou tudo que ele estava fazendo para ajudar alguns irmãos que estavam sendo seduzidos por esses homens. Descrevê-los, apontar como é que eles trabalhavam. Então isso ele próprio já estava fazendo, né? Socorrendo, ajudando os irmãos. E ele vai falar basicamente de 3 tipos de pessoas, 2 ou 3 tipos, dependendo de como a gente olhar o texto, e como nós devemos agir em relação a essas pessoas. Os primeiros que aparecem aqui é os que estão na dúvida.
compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Aqui, essa palavra compadecer é ter misericórdia, é ter compaixão daqueles que de alguma maneira já estavam pendendo, já estavam sendo balançados pelos ensinos dessas pessoas. Homens que já estavam dando ouvidos, já estavam começando a prestar atenção nesses homens, estavam sendo confundidos. E a palavra aqui é: tenham compaixão dessas pessoas. Tenham paciência com essas pessoas. Sejam brandos. Aqui a palavra não é dureza. A palavra aqui não é zombar dessas pessoas que estão sendo enganadas. A palavra aqui não é aspereza. Você é um ignorante. Não lê a Bíblia. Não estuda. Faz isso. Onde você vai parar com isso? E nosso velho homem gosta disso, de nos colocar como superiores. Aqui o Espírito Santo está falando: tenham compaixão dessas pessoas, sejam amorosos, olhem para elas com amor. Você sabe, você percebe por aquilo que você já ganhou de luz que essa pessoa está indo para um caminho perigoso, está na dúvida. Tem hora que vai, tem hora que vem. Mas o nosso chamado é, para essas pessoas, nós termos misericórdias, compaixão, para que ela volte à verdade. E nunca o desprezo. Tem um irmão antigo, ele diz assim: muitos irmãos precisam mais de paciência do que de repreensão. Alguns nós precisamos andar juntos. Alguns nós precisamos caminhar um pouco mais. Precisamos falar um pouco mais com misericórdia. E ele vai falar de um segundo grupo, de uma segunda situação dessas pessoas que estão sendo enganadas. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Aqui dá a entender que o segundo grupo de pessoas, elas estão já mais profundamente envolvidas com esse falso ensino. Elas já estão caminhando para o fogo. Elas já estão caminhando para a perdição. Ou caminhando para uma apostasia. Ou caminhando para uma disciplina do Senhor, se ela é alguém salva. É alguém que já está profundamente contaminada com esse tipo de ensino. Até porque nós vimos, irmãos, que esses homens, eles são muito bons de retórica. Eles falavam com arrogância de coisas do céu, do inferno, de anjo. Fazia, acontecia. Homens que sabem falar, homens que seduzem. Então não é difícil, humanamente falando, de pessoas serem atraídas por esses homens, por esses ensinos. Você vê multidões seguindo nos nossos dias, homens que você ouve 2 minutos. Você fala: rapaz, quanta tolice. E as pessoas estão lá, porque eles falam, e acontece, e mexe no céu, e mexe debaixo da terra, e faz, e acontece, e as pessoas prestam atenção. Esse é o falso ensino. E muitos já estão misturados, já estão ali, já estão próximos do fogo. Aqui, nós podemos inserir aqui irmãos que já estão envolvidos e vão cair numa disciplina do Senhor, porque uma vida longe, afastada do Senhor, do seu Evangelho, o Senhor há de disciplinar os seus. Mas podem ter pessoas que nunca se converteram, e que se estivessem num lugar ali ouvindo a palavra, talvez pudessem ser alcançadas. Mas nesses lugares, elas estão à beira do inferno. O irmão Jonathan Edwards fala que aquele livro famoso dele, de Pecadores diante de um Deus irado, ele fala que o homem aqui na terra, ele caminha para o inferno sobre um pequeno fio de misericórdia.
Todos os homens estão tão próximos do inferno, que não passa na nossa cabeça, mas é só uma questão de tempo, é só Às vezes nos acostumamos com isso, mas essa é a realidade espiritual. O homem sem Deus está por um fio do inferno. E aqui Judas está falando, salvai-os. Aqui a palavra no original significa arranque com violência. Puxe. De alguém que está caindo numa fogueira, você vai puxar a roupa dele, arrancar. Essa é a ideia desse sentido. Estão caminhando para o fogo. Devem ser arrancados à força. Então há situações, há irmãos ou há pessoas que você vai precisar ser um pouco mais enérgico. Com compaixão, com misericórdia, mas você vai precisar ser enérgico. Porque às vezes nós nos acostumamos. E essa talvez seja a maior dificuldade nossa para pregar o Evangelho. Nós achamos que tudo está bem, mas não está bem. O homem sem Deus, o homem que está ouvindo um outro Evangelho, ele está à beira do fogo. O irmão Richard Baxter diz assim, irmãos, será que podemos ver almas caminhando para o inferno e não chamar atrás delas, não gritar? Nós podemos ver almas indo para o inferno e ficar calados. Porque num lugar, irmãos, onde não se prega o Evangelho, é impossível as pessoas serem salvas. Você já parou para pensar nisso? Aonde não se prega o Evangelho, é impossível que o homem seja salvo. Ele precisa crer. O senhor pode fazer coisas extraordinárias? Pode fazer. Ele já tirou homens, tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Ele foi atrás dos seus. Mas a palavra ali não é pregada. O Evangelho não é anunciado. Isso não pode produzir em nós, irmãos, indiferença com essas pessoas. Aqui Judas está falando, arranque, salve-os, arrebatando-os do fogo. Vamos precisar orar, mas em algumas situações nós vamos precisar confrontar essas pessoas com a palavra. Vamos precisar ensinar a palavra. Elas estão muito próximas do fogo. E muitas vezes o nosso silêncio é uma aprovação disfarçada. Às vezes pensamos mais na nossa reputação, o que a pessoa vai pensar, do que na alma da pessoa. E o terceiro grupo que aparece nesse versículo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Vai falar de um outro grupo. Esse outro grupo, vocês também precisam ter compaixão. Todos esses três. O ingrediente comum é a compaixão. E nunca a altivez, a arrogância. A compaixão para essas pessoas. Mas nesse último grupo, é um grupo que você, olhando aqui esse texto, você percebe que são pessoas, provavelmente ele está falando dos próprios falsos mestres. Desses homens que estavam ali. Contaminados. Pregando isso. Como é que se eu encontrar um desses, o que eu faço? Judas está falando, tenha compaixão em temor e deteste até a roupa contaminada pela carne. O que ele está falando aqui com relação a isso, né? A primeiro que ele está falando para a gente detestar a roupa contaminada. Muito provavelmente aqui o que ele tem de pano de fundo é o que nós temos no Velho Testamento, lá em Levíticos, que vai falar sobre os leprosos. Então, quando o Senhor vai dar instrução ali como lidar com um leproso, os leprosos ficavam separados da cidade, ninguém podia tocar no leproso, e a roupa do leproso
precisava ser queimada. Até a roupa dele estava contaminada pela carne, apodrecida. Não deveria ser tocado. Se você tocasse na roupa de um leproso, você ficava impuro. Então, Judas está usando essa figura que as roupas, a gente deve odiar até a roupa. Ou seja, abominar, odiar profundamente. Porque esses homens, o perigo deles, a metáfora aqui que ele está usando, né, é que a nossa roupa parece inofensiva, né? Se eu encostar na camiseta do irmão, como é que eu vou pegar alguma doença, alguma coisa? Parece inofensiva a nossa roupa, né? Parece que se a gente relar na ferida de alguém doente, aí é perigoso. Mas esses homens são tão astutos que Judas está falando assim: tenham temor, tenham muito cuidado ao se relacionar com esses homens que são ímpios, que pervertem igrejas, que pregam um falso evangelho. Vocês devem odiar até a roupa. Qualquer manifestação deles deve gerar um repúdio, porque eles estão completamente comprometidos com o pecado. Eles são perigosos. Tenham compaixão com temor. Saiba com quem vocês estão conversando. Saiba quem vocês estão ouvindo. São homens perigosos. Em 2 Pedro, nós comentamos que algumas coisas são parecidas. Se você quiser abrir comigo, 2 Pedro 3,17, Pedro vai falar um pouco sobre isso. 2 Pedro 3,17. Ele diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Eu estou falando, eu já avisei antecipadamente, tenham cuidado com esses homens, para que vocês não sejam arrastados pelos erros desses homens e vocês descaiam da vossa firmeza com Deus. Então são homens perigosos. É uma advertência que nós devemos ter com relação a isso. De forma prática, né, irmãos? Tome bastante cuidado com o que você ouve. Quem são as pessoas que têm ensinado a palavra para você? O que você ouve na internet? Quem são essas pessoas? Você pode estar sendo influenciado por homens que não tem nada a ver com o reino de Deus e com o evangelho. Então aqui nós temos, de forma resumida, né? Judas está falando, vocês devem ter bastante cuidado. Os que têm dúvida, tenham paciência, tenham compaixão. Os que já estão à beira do fogo, sejam mais firmes, sejam mais rápidos para socorrer essas pessoas. E aos que estão corrompidos, esses homens, tenham cuidado ao se aproximar, tenham temor, odeiem o pecado, a vida como esses homens vivem, sem perder a compaixão. Né? Então essas foram as instruções de Judas. E depois, no versículo 24, Judas já está fazendo um fechamento da sua carta. Depois de falar sobre esses homens, de dar as suas recomendações, ele diz assim no versículo 24: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, Judas deu toda a importância, a criticidade do povo naquela época, falou desses homens, apontou das suas sutilezas, deu as suas recomendações, falou como eles deveriam viver, orando, buscando a palavra. Mas ele não termina a sua carta confiando no esforço dos irmãos, ou dando uma notícia, fique esperto, vai sobrar só um pouco. Não, ele termina a sua carta com muita esperança, porque ele sabia
que o Senhor era poderoso para guardar dos tropeços. Ele termina dando louvores a Deus. Né? Essa expressão doxologia que aparece provavelmente na sua Bíblia é uma expressão de louvor, um cântico, uma adoração. E ele fala, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Aí está a nossa segurança. Nossa segurança não está no quanto nós somos vigilantes, o quanto nós somos fiéis, apesar do Senhor mandar sermos fiéis. Mas a nossa segurança não está ali. Está no Senhor. Ele é poderoso para nos guardar. O irmão MacArthur, uma certa vez comentando esse texto, ele fala assim, o crente, ele é como uma criança andando num lugar perigoso, dando a mão para o seu pai. E a criança segura a mão do pai ali o máximo que ela consegue, está morrendo de medo para andar por ali. Mas ela tropeça. O que impede ela de cair não é a forcinha do dedinho dela na mão do pai, é o pai que segura. É o pai que nos impede de tropeçar. Se dependesse de nós, irmãos, cairíamos. A nossa segurança está em Cristo. Nossa segurança está no Senhor. E aqui o sentido de tropeçar é o sentido de apostatar, de abandonar a fé, de ser enganado. E abandonar a fé verdadeira. Judas está falando, não, o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeços. O Senhor é poderoso para fazer essa obra, de nos proteger até o fim. Paulo vai falar em Filipenses, estou plenamente certo. Ele não estava assim com alguma dúvida, ele estava plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou a boa obra, ele vai terminar. O Senhor Jesus diz lá em João, ninguém arrebata as ovelhas, as minhas ovelhas das minhas mãos. São minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Ninguém tira as minhas ovelhas da minha mão. A falsa conversão. Esse cai. Nunca esteve. João não diz lá, estava no nosso meio, mas não era dos nossos. Esse vai embora, esse abandona. Mas o verdadeiro filho, ele vai estar sendo guardado pelo Senhor. Você lembra quando o Senhor lá em Mateus, ele conta aquela parábola em Mateus 7? E aquelas pessoas se apresentam lá diante do Senhor. Aí o texto diz assim, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos no Teu nome, em Teu nome nós não expulsamos demônios, em Teu nome nós não fizemos milagres. E lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. O Senhor Jesus não falou assim, eu conheci vocês no começo, vocês estavam indo bem, aí depois eu chutei vocês embora. Eu nunca vos conheci. Você vê que essas pessoas não estavam frequentando o culto. Aqui o texto diz que eles expulsavam demônio, que eles profetizavam e faziam milagres. Ou poder. Jesus falou, eu nunca conheci você. Você não é das minhas ovelhas. As minhas, ninguém tira da minha mão. Essa é a nossa segurança. O Senhor Jesus, quando vai fazer a oração sacerdotal, ele diz assim, orando para que o Senhor guardasse os seus desse mundo e os que viriam, e ele diz assim, a nenhum deles se perdeu. Protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Nenhum se perdeu. Nenhum. Porque o Senhor guardou. Lembra quando o Senhor estava próximo de ir à cruz? E Judas faz aquela famosa declaração que Jesus era o Filho de Deus, né?
E depois ele vai falar que Jesus podia contar com ele para qualquer coisa. E Jesus diz para ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Você ia cair, Pedro. Você ia perecer. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro caiu? Caiu. Mas o Senhor orou por ele, para que a fé dele não sumisse. Judas, o traidor, também não estava ali? Jesus não intercedeu por ele. Jesus disse: vai, faça logo o seu serviço. Mas para Pedro o Senhor intercedeu. O Senhor restaurou a vida de Pedro. Nós temos muitos e muitos textos. Nós temos a vida de Davi. Foi assassino, caiu em erros, caiu em pecados. O cristão pode cair nessas coisas. Pedro negou o Senhor Jesus, mas eles não caíram completamente. Eles foram resgatados. Eles foram trazidos de volta. Até o final das suas vidas, eles voltam. O Senhor restaura. E a garantia de chegarmos até o fim é o Senhor. A palavra diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Somos posse do Senhor. Que o Espírito Santo é o penhor, é a antecipação de algo que o Senhor vai completar. No dia do Senhor. E o Senhor é o que intercede por nós. Onde está o nosso amado Senhor Jesus hoje? Intercedendo por nós. Para que não caiamos. Para que permanecemos firmes até o final. Essa é a nossa segurança. Nosso intercessor. E o texto continua. Que Ele é poderoso para nos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Não vamos chegar diante do Senhor naquele dia com vergonha, acanhados, desesperados. O Senhor vai nos apresentar com alegria, com exultação. A Bíblia diz que haverá um julgamento para os santos, mas não condenação. Estaremos diante dele limpos, sem culpa, sem mancha, lavados pelo sangue de Cristo. Paulo vai falar em Efésios: para vos apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Em Apocalipse, a igreja parece como uma noiva bonita, adornada, perfeita. É assim. O Senhor vai nos apresentar assim, com alegria e belos em sua presença. Essa é a nossa segurança. Ele começou a boa obra, ele vai terminar a sua obra. É Ele quem nos guarda. A salvação começa com Ele e vai até o fim com Ele. O Senhor não só nos chamou e falou: agora você se vira aí. Ele vai nos sustentar até o fim. E essa é a nossa segurança. Não na nossa estabilidade, na nossa capacidade, na nossa fidelidade, mas no seu poder de nos manter firmes. Perceba que nesses 5 versículos que lemos, nós temos o fundamento da nossa salvação, a nossa segurança, o poder de Deus, mas também a nossa responsabilidade, a nossa vida de oração, a nossa vida na palavra, a nossa vida de comunhão, a nossa vida piedosa diante do Senhor. São deveres que temos como igreja, como filhos de Deus. Mas a segurança não está nisso. A segurança está no Deus que é poderoso para nos manter firmes até o fim. E no versículo 25, ele finaliza
ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Então aqui Judas, ele encerra com uma afirmação poderosa, né? Diretamente aquilo que esses falsos mestres pregavam ao contrário. Esses eram homens que não criam num Deus soberano, poderoso, único. Por quê? Porque eles queriam viver do jeito deles. Eles não queriam ter um Deus soberano que mandava como eles deveriam viver, como deveria ser a conduta deles. Eles eram os soberanos. Mas Judas termina afirmando o contrário, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele é o nosso Senhor. Ele que determina como devemos viver. É Ele que governa nossas vidas. Ele que governa os céus e a terra. É Ele, só Ele. E Judas vai oferecer um louvor a esse Deus único, soberano. Uma declaração do domínio absoluto de Deus. Percebe que as palavras que estão aí não estão enfatizando a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, mas estão enfatizando o poder, a glória, a majestade. Quem de fato é o soberano de todos os tempos, quem é cheio de glória, quem que é belo, quem que governa? Deus, o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele vai falar, a Ele pertence a glória, pertence a majestade, pertence império, pertence soberania. E Ele é todo belo, Ele tem uma grandeza incomparável, Ele é soberano e tem autoridade sobre tudo. E isso sempre, antes de todas as eras, agora e para sempre. Ele exalta como nosso Deus é poderoso. Dois irmãos fazem comentários sobre esse texto, achei bem interessante. O irmão MacArthur diz que essa doxologia, esse louvor, é uma das mais ricas da Escritura, que aponta não apenas para o poder de Deus, mas para a sua fidelidade de nos manter até o fim. Ele é soberano antes de todas as eras, é agora e vai continuar reinando. Não há motivo de medo. O reino do Senhor não termina amanhã e vai assumir um outro rei, que sei lá o que ele vai fazer. Não, o nosso Deus, ele era, sempre será o soberano de todas as coisas. Vocês podem confiar nesse Deus poderoso, ele vai guardar a vida de vocês. Ele é soberano na história, ele conhece esses homens, ele conhece as suas ovelhas. Podem esperar no nosso Salvador, no nosso Senhor. É somente em Cristo, por Cristo, que nós somos guardados. Não é pela denominação, não é pelo sistema, não é por nossas forças, mas é no poder de um Deus vivo. Um Deus que cuida dos seus. Ele é capaz de guardar cada um dos seus filhos nesses tempos de dificuldade, de apostasia, de falso evangelho. O Senhor sempre terá o seu povo escondido. O Senhor sempre terá os seus remanescentes. O Senhor sempre terá os que não vão se dobrar diante dos ídolos. Não foi assim durante toda a história? O Senhor Jesus, nos últimos dias virão esses enganadores. Mas eu não mudo. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele vai continuar guardando o seu povo para a sua própria glória. Amém, irmãos?